Se você se inscreveu no vestibulinho da ETEC, esse vídeo aqui ele é para você e eu vou te contar um segredo. Se você ficar até o final dele aqui, você vai conseguir um método, vai descobrir um jeito de se dar bem na prova do vestibulinho ETEC, tá bom? Mas eu não vou só fazer isso daqui, tá bom, gente? Eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Inclusive, eu vou mostrar como vai ser exatamente a prova no momento em que você for chegar lá no vestibulinho, no dia aí que você chegar na ETEC e for fazer a sua prova, né? Como que vai ser o processo, então? Você vai abrir lá, vai ter um caderno de questões e vai ter um gabarito, certo? E nesse gabarito você vai ter que responder as coisas certas referente ao caderno de questões. Eu vou mostrar para vocês aqui como é o caderno de questões, tá bom, gente? E a gente vai ter uma conversa a respeito do vestibulinho aqui nessa nossa aula, tá bom? Então aqui é uma aula a respeito do vestibulinho, aonde eu vou contar para vocês alguns segredos em torno da prova. Tá bom? Primeiro de tudo, eu quero que vocês observem aqui embaixo, né, que as matérias que eu destaquei aqui foi matemática e física, porque eu sou formado em física pela Universidade Federal lá em Santa Catarina, tá? Eu me formei professor lá em Santa Catarina e eu dou aulas de matemática também aqui na região de Itapeva, aqui eu sou da cidade de Buri, aqui da região de Itapeva, então eu conheço bastante a respeito das provas de vestibular e vestibulinho, e por acaso o vestibulinho ele vai te cobrar física, biologia e química. Mas o que seria isso daí? Física, biologia e química é um conhecimento introdutório ao ensino médio, tá? E a gente conhece essa matéria no ensino fundamental como sendo a matéria de ciências, que inclusive eu também sou professor de ciências, tá? Mas a minha formação é física, aí depois que eu fui aprender as outras áreas, como por exemplo matemática e ciências para eu dar aula, tá bom? Aí eu fiz o seguinte, entrei lá no vestibulinho da ETEC, baixei o manual do candidato, né? Então, se você está nesse vídeo aqui, com certeza você já é inscrito do vestibulinho, porque aqui é como se fosse uma revisão dos assuntos da matemática e mais o que eles vão realmente cobrar você durante a prova, tá? Ele escreve no manual o que vai te cobrar, tá? Então, ele vai te cobrar o seguinte, ó, a prova avaliará as competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, do Ensino Fundamental 2. O Ensino Fundamental 2, ele vai do sexto ano até o nono ano, que é o que você deve estar fazendo aí agora, né? Se você não está fazendo o sexto ou o nono ano, com certeza você está no ensino médio e quer fazer o vestibulinho também, né? Aí tem um pessoal também que quer fazer só o técnico, né? Inclusive aqui, então, essa aula também é para o pessoal que quer fazer só o técnico, mas vamos para frente que vocês vão entender o que eu vou mostrar para vocês. Então, no dia 23, inclusive, era para estar escrito a data do dia 23 aí, não sei porque não está escrito, tá? No dia 23, vocês vão chegar lá na prova e vão abrir um caderno, e esse caderno vai ter duas páginas, que são as páginas iniciais aí, que é a capa dele e a contracapa, tá? O vestibulinho, ele não quer que você gaste tempo lendo muitas coisas ali, então ele simplificou já na primeira página, então essa daqui é a primeira página do vestibulinho, né? Ah, mas aonde que você pegou isso? Gente, é do vestibulinho do ano passado, tá bom? Então é bem semelhante, tá? E eu vou contar uma coisa para vocês. É, devido à pandemia, devido aí a gente ter que se recolher em casa, ficar em casa, muitos assuntos que vão ser cobrados da ETEC são desses momentos, tá? Então ele não quer saber se você teve dificuldades ou não, ele quer saber se você tem as habilidades e competências, né? Mesmo você tendo que exercitar essas habilidades e competências durante a pandemia aí no tempo de quarentena, onde a gente ficou em casa, né? Tá, aí acontece o seguinte, então, ele não importa com isso, então ele vai te cobrar esses conteúdos. Sim, ele vai te cobrar esses conteúdos, né? E para deixar claro como você vai fazer a prova, ele vai colocar aqui, então, uma introdução que ele chama ali de prezado candidato. Então, onde está prezado candidato, você vai olhar ali e vai ser como que serão as questões, número de questões, né? E aí eu já vou te contar um segredo. Devido à Copa do Mundo, devido à Copa do Mundo, a prova do ano de 2023 ela terá somente 40 questões, tá? Não se sabe realmente se é devido à Copa do Mundo, né? Mas pelo fato da prova do vestibulinho não ser no horário da tarde, antigamente ele era feito à tarde, inclusive eu fiz ETEC, tá bom? Eu passei pelo processo de vestibulinho, eu lembro como que era para a gente ir lá realizar a prova, a gente ficava meio tenso, né? Será que eu sei os conteúdos do ensino fundamental? Será que eu sei os conteúdos para eu entrar num curso técnico, né? E a gente chegava lá 1 hora
Então ainda tinha um tempo de revisar. No dia da prova a gente conseguia revisar de manhã, né? Porque a prova era às 13 horas, 1 da tarde. Mas dessa vez a prova vai ser de manhã, né? Vocês vão dar uma olhada ali no manual do candidato, tá? Vocês vão estar realizando a prova, fazendo a prova, estando no lugar do vestibulinho às 8 horas, já para vocês não perderem o horário, e a partir disso, então, vocês vão realizar a prova, que será um pouco mais curta, tá? Ela será um pouco mais curta, vai ter 40 questões, então vai ficar um pouco mais fácil? Não, gente, ela não vai ficar mais fácil, porque tem menos questões, tá bom? O que aconteceu agora é que o tempo para você resolver só mudou um pouco, tá? Então você vai chegar lá, vai ver a primeira página, e já na segunda página, ele já vai colocar assim, ó, questão 1, resolva, e é isso, tá bom? Mas eu vou te mostrar qual que é a cara do vestibulinho, ó. A questão número 1 do vestibulinho é essa daqui. Isso daqui foi do ano passado. Se você lê essa questão, você sabe que ela é uma questão de matemática, talvez, né? Se você olhar ali e falar assim, ah, é uma questão de matemática devido ao fato de ele colocar aqui porcentagem, tá bom? E eu, como um professor de matemática, vou te perguntar, né? Como você resolveria essa questão aí? Você saberia resolver essa questão? Né? Quando eu fui fazer o vestibulinho, eu não tinha muito o conhecimento de como que a matemática era construída, né? Então a gente tem nosso conhecimento do sexto ano, a gente tem o nosso conhecimento do sétimo ano, a gente tem conhecimento do oitavo ano e do nono ano, e como que eles são distribuídos? Quais os conhecimentos que a gente aprende lá no sexto ano? Né? Quais os conhecimentos que a gente aprende lá no sétimo, no nono? Por quê? Porque vai ser cobrado. E quando a gente vai fazer uma prova no estilo prova de vestibulinho, você não sabe qual é o assunto, né? Então, esse que apareceu porcentagem aqui, ele é onde? Ele é um assunto referente à raiz quadrada? Ele é um assunto referente a frações, a MMC, tá? Se você sabe realizar, né? Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, por causa que não é tão complicado, tá? Eu vou deixar uma introdução para vocês se situarem a resolver questões desse jeito no dia da prova de vocês, né? Então, vocês podem fazer o seguinte aqui, ó. Suponha que um momento, né, no momento da entrevista, a unidade escolar mencionada no texto registrava um índice de evasão escolar de 30% em relação aos alunos matriculados no início do ano letivo, tá? Então ele vai te cobrar alguma coisa relacionada com a porcentagem de alunos que saíram da escola, tá? E qual é essa reportagem, tá? Você vai ler uma reportagem ali, ele vai falar isso em relação ao ano da pandemia, tudo mais, e ele vai te dar um número de alunos aqui nesse momento, ó. Ele vai falar assim, ó, são professores que nos levam para escolhas além de nossas vidas, diz o aluno de uma escola técnica com 600 alunos matriculados no momento dessa entrevista, né? Tá, então, no começo da entrevista, tinha 600 alunos, aí eles vão perguntar para vocês ali 30% de evasão. Então, você teria que calcular, o que você deveria saber calcular ali? A porcentagem. Certo? E porcentagem é um conhecimento de onde? Porcentagem, ele é um pedaço do conhecimento referente a frações. E frações você aprende no sexto ano, tá? Tá, professor, e aí? É só eu saber resolver frações. Não é, gente, não é só você saber resolver frações, tá? Por quê? Porque se ele é um conhecimento do sexto ano, significa que todos os seus concorrentes, né, as pessoas que vão fazer prova com você, já têm esse conhecimento. Então você não pode chegar aqui e errar uma questão nesse formato. Por quê? Porque todo mundo vai acertar. Então você também tem que acertar. E aí eu te pergunto, você tem o conhecimento para acertar essa questão aqui? Você saberia calcular ali qual é o valor, né? Se tinha 600 alunos no momento da entrevista e eu aumentar 30%, qual que seria o resultado disso? Você conseguiria resolver isso? Se você não conseguiria resolver isso, fica aí que eu vou te dar uma dica de ouro, cara. Eu vou te dar uma dica de ouro para você começar a resolver essas questões, tá? Mas vamos dar mais uma olhadinha nas questões de prova aqui, ó. Na questão, na questão, por exemplo, aqui, ó, que envolve, opa, voltando aqui, né? Cadê? Aqui. É a número 4 não apareceu aqui, é a número 4. Também é do ano passado, também é do ano passado. E se você ler essa questão aí, você vai falar assim, ó, nossa, o cara começou a falar ali, ó, de quantidade de adubo, número da quantidade de adubo em quilogramas por hectare. Isso daí você vai estar na hora de você ler o seu enunciado, né? Se você tem dificuldade para você entender o enunciado, eu peço que você já faça mais questões
problemas, né? Existem questões que são exercícios, que são aquelas questões que o professor te dá uma nota e fala se está certo ou se está errado. E tem aquelas questões que são problemas. As questões que são problemas, elas vão envolver uma história, tá? Então aqui o cara vai falar de uma história, vai falar de um exemplo e aí vai te fazer uma pergunta, tá? Então ele te deu uma relação matemática ali, só que isso aqui seria uma coisa um pouco dentro da química. Mas quando você lê a pergunta, se você tem um conhecimento base de matemática, você saberia resolver ela, porque você ia ver que era uma multiplicação entre dois fatores. E esses dois fatores ali você vai ter uma divisão no final por 10 e bastaria você aplicar essa multiplicação aqui e depois essa divisão, tá bem? Então, mesmo que o cara esteja te cobrando, igual eu coloquei no começo dessa aula aqui, né? Esteja te cobrando física, esteja te cobrando química, esteja te cobrando biologia, geralmente ele vai te cobrar isso mais próximo de um conhecimento lógico, que no caso foi essa questão aqui, tá bom? Nem sempre vai ser assim, mas o vestibulinho tem essa cara, tá? Então ele vai usar uma coisa lógica e geralmente ele vai deixar a bola quicando para você ali, ó. Inclusive, ele deu ali a fórmula, aí depois ele deu um exemplo da fórmula e aí depois ele pede para você fazer aqui, ó, o cálculo usando a mesma fórmula, tá? Mesmo sendo um conhecimento de química, né? Ou você conseguiria resolver esse conhecimento com a matemática do seu nono ano, tá bom, gente? Vamos lá então para a próxima questão ali, ó. A questão número 10 e número 11, tá? São questões ali que se você tivesse um conhecimento de física, um conhecimento de espaço, você já aprenderia ela muito bem, mas basta a matemática para você conseguir resolver essa questão, né? Então ali ele fala em relação ao estresse, relacionado ao som, ao barulho. Aí o cara fala que ele é viciado em paraquedismo e o cara tem que morar longe de um lugar que tenha muito barulho para ele não se estressar. Aí ele escolheu as cidades aqui, aí ele escolheu a jornada de trabalho, tá? Inclusive, essa questão aqui é para a questão 10 e para a questão 11. Então, o vestibulinho tem cara, às vezes, disso, né? Ah, eu vou colocar um texto, mas esse texto não é somente para eu responder a questão 9, a questão 5, é para responder as duas, a 5 e a 6, a 9 e a 10. Nesse caso aqui, a 10 e a 11, né? Se você já está no ensino médio, você sabe que a nossa prova de ensino médio chamado de Enem também tem essa cara, né? Ele coloca um texto e esse texto serve para resolver tanto uma questão quanto a próxima, tá? Então, nesse caso aí, era uma questão que você ia usar o texto para duas coisas. Mas o texto te deu o quê? O texto te deu ferramentas matemáticas, gente, tá? O que ele fez com essas ferramentas matemáticas? Ele te distribuiu os conteúdos, ele te deu as variáveis, para que você sabe o processo lógico, você resolve essa pergunta, essa questão aí, né? Então, ali a primeira pergunta é: considere que um mês tem, em média, duração de 4,5 semanas. É correto afirmar, então, que o salário desse cara, né? Então, se esse cara fosse morar nessas cidades, ele ia trabalhar uma certa quantidade de horas e ele ia receber uma certa quantidade de reais, certo? Aí, em qual cidade ele receberia mais? Tá? Então, você tem que aprender a fazer esse processo. Eu disse que ia dar uma dica de ouro, né? Então, aqui, o cara te deu informações. Primeira coisa, o cara te deu informações. Você está fazendo a prova do vestibulinho, recebe essas informações. Tá, professor? Mas e aí? E aí, depois que você receber essas informações, se elas não estiverem tabeladas, igual tá nessa daqui, né? Então, tenta montar uma tabela, tenta entender isso daí de um jeito analítico. Então, você pega as informações e você analisa, tá? E depois de você analisar, o que que você vai fazer? Você vai à pergunta em si, tá? Qual é a pergunta em si? Considere um mês de serviço em média, tá? É correto afirmar, então qual deles é maior? A letra A, o X é maior do que o Y do que o Z? Então você deveria fazer o que agora? O procedimento, vou até trocar de cor para marcar isso daqui, ó. Vou deixar ele de rosinha aqui, ó. Então você realizaria o procedimento matemático, né, que a gente chama de operações. Matemático, tá? Então você pegaria uma questão de matemática, tiraria as informações dali. E a única forma de você tirar as informações dali, gente, é você lendo a pergunta e interpretando ela. Então, se você tem dificuldade de interpretar, estuda o português junto com a matemática. Tá bom? É, claro, estuda junto com a matemática. Vai cobrar português também, vai cobrar interpretação de texto.
Inclusive, informação é você interpretar. Se você interpretou bem, você vai fazer a análise desses resultados, depois você vai transformar isso num processo matemático, né? Eu tenho os meus alunos aqui, eu estou fazendo uma revisão com esses meus alunos, tá bom, gente? E quando a gente faz o processo matemático, a gente chama de operações, né? É muito doido, por que isso? Porque as operações são realmente as operações básicas, mas tem muito mais operações além das básicas, né? A gente tem operações com números primos, que a gente chama de fatoração, a gente tem raiz quadrada, a gente tem aqueles valores ao quadrado, que é chamado de potenciação, e a gente tem as formas geométricas também, né? A gente está fazendo uma revisão, tá? A respeito dessa revisão, tá, pessoal? Se vocês quiserem, continua até aqui o final do vídeo, que eu vou manter para vocês aí uma proposta que eu fiz com os meus alunos, e se você quiser participar dessa revisão de todos os conhecimentos da matemática, do sexto até o nono ano, tá? Eu estou preparando um pessoal já para ir bem no vestibulinho, nos conhecimentos de matemática do sexto ao nono ano, aonde eu dou dicas como essa dica aqui, tá bom? Qual foi essa dica que eu dei aqui então? Então, receba a informação, analise os dados e depois use a matemática. Quando a gente usa a matemática, a gente chama isso de operações, né? Você vai fazer uma operação mesmo. Então, você vai fazer um procedimento de calcular, aí depois você de calcular, você vai conseguir chegar na sua resposta, né? Se você gostou desse processo, tá? Então é esse processo aí, um processo que faz você ser aprovado em muitas provas. Se você gostou desse processo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo aqui e comenta, gente. E comenta aí, não precisa ser agora, pode ser no final do vídeo. Comentar de onde você é e qual seria o vestibulinho que você quer fazer, né? Para qual ETEC você vai participar. Enquanto isso, eu vou dar mais uma dica para você aqui de um conteúdo que é de ciências, mas também você resolveria apenas com matemática, tá? Então vamos lá, vamos seguir aquele processo que eu falei para vocês. Tá? Ali ele fala a respeito do plástico e depois ele vai falar assim, ó, os plásticos podem ser moldados, pois eles amolecem com o calor, chegando a sofrer fusão ou derretimento, né, em determinadas temperaturas. O quadro apresenta o ponto de fusão de alguns tipos de plásticos, né? Um processo de laboratório aquece separada e simultaneamente todas as amostras, com massas iguais, tá? Então ele tem o mesmo peso ali de cada um dos 5 plásticos do quadro que estão à mesa então, que estão à mesma temperatura inicial. O primeiro plástico que sofrerá fusão será qual dele? Tá? Então, primeira coisa, tire as informações ali, beleza? Então, são plásticos, esses plásticos eles têm temperaturas, essas temperaturas estão escritas na tabela, tá? Segunda parte, então, analisar. Então, tem o plástico ali, o polietileno, polietilrepifato de etileno, polipropileno, poliestileno, PVC, tá? Aí então tem o ponto de fusão, analisou. Opa, são valores. Gente, quando envolver valores, entenda que aquela é uma questão matemática. Por quê? Porque além do vestibulinho ele não colocar qual é o assunto, né? Nesse caso aqui é um assunto de física, a parte térmica, né? Vocês estudam isso em ciências no sétimo ano, tá? Só que aqui ele não fala onde é, e inclusive ele não fala que é uma questão de matemática ou de ciências também. Além de não falar o assunto, né? Então significa o quê? Que as questões elas vão ser picadas. De repente tem uma questão de matemática, aí uma questão de história. Aí tem uma questão de história e aí tem uma questão de ciências ou de física, que seria nesse caso aqui, né, a parte da ciência. Então ele não te conta como que é isso, né? O pessoal que está fazendo junto comigo ali, né? Inclusive, tá? Eu vou manter o desconto para vocês. Vou deixar um link na descrição, já estou dizendo isso daí, tá? O curso comigo de revisão de matemática, eu preparei ele para um pessoal, e para o pessoal que eu preparei ele, eu cobrei o valor redondo, né? Que é o valor de R$ 400, tá bom, gente? Mas para o pessoal que está agora assistindo esse vídeo aqui, ó, lá vai a surpresa para vocês. Eu vou dar um desconto de 90%, tá bom? Eu vou dar um desconto de 90%. Então vocês aí já sabem calcular, né? Espero que vocês já saibam calcular qual que vai ficar o valor do curso. Levando em conta que a nossa prova é no dia 23, vai ficar um pouco menos de R$ 10 por semana. Mas eu quero que você me responda aí quanto que vai ficar isso daí, né? Tá bom? Mas enfim, aqui a gente não vai falar mais disso, a gente vai falar a respeito das questões, porque eu tenho mais uma surpresa para você. Só deixa eu dar uma olhada aqui no próximo, na próxima apresentação.
Opa, claro, a questão literalmente de matemática. E eu queria que vocês olhassem o número dela, ó, pessoal, ó, questão número 30, questão número 31, totalmente fora de ordem, né? Então significa que a 18 foi matemática, daí a 19 não foi, aí a 20 não foi, a 30 não foi, de repente apareceu de matemática de novo. Tá? Por quê? Porque ele quer que você use o seu cérebro como um todo. O vestibulinho, quando você vai fazer um curso técnico, tecnológico, você precisa ali pegar todas as áreas do conhecimento no mesmo processo, né? E, inclusive, ele poderia colocar questões envolvendo matemática, ciências e história no mesmo lugar, né? Nesse caso, não foi uma questão desse jeito aqui, foi mais uma questão de pessoas, do pessoal aí do oitavo para o nono ano, aonde a gente aprende a trabalhar com a álgebra, né? A álgebra são valores que envolvem x e y, né, que são valores que a gente não sabe quais eles são, né, as incógnitas, depois isso vira variável. Então, nessa questão aqui, o que ele está te pedindo? Ele está te pedindo se você sabe reconhecer valores algébricos e também se você conhece sobre a geometria. Então, na mesma prova, na mesma pergunta, ele cobrou as duas coisas? Sim, o vestibulinho tem essa cara, o Enem tem essa cara, e alguns vestibulares também têm esse formato ali. Beleza, pessoal? Ó, então aqui, ó, ele fez aquele processo de colocar duas questões para resolver um texto para resolver duas questões. Ele fez esse processo aí, tá? Então é para vocês já ficarem espertos que essa vai ser a cara da prova do vestibulinho de vocês. Inclusive é desse jeito mesmo, né? Se você tem dificuldades, ó, se você tem dificuldades, eu vou dar um presente para você. Se você tem dificuldades aí ou teve dificuldades, né, devido aos nossos anos nos nossos 2 últimos anos, que a gente teve bastante quarentena, tivemos que ficar em casa, tá? Então eu vou dar um presente para você, que se você quiser se inscrever no meu curso de revisão de matemática, aonde a gente vê todas essas coisas aqui separadinhos, no assunto do sexto ano, separadinho cada um dos assuntos do sexto ano, aonde você vai identificar a sua dificuldade e vai começar a crescer a partir da sua dificuldade. Você vai pegar os assuntos do sétimo ano, todos eles certinhos ali, ó, todos eles niveladinhos. Você vai pegar eles, você vai identificar a sua dificuldade, você vai crescer a partir dela. Por quê? Porque é esse o processo que eu faço lá dentro desse meu curso. Tá bom? Então aqui eu estou ensinando vocês como que seria para vocês estarem bem na hora da prova, né? Identifiquem os tipos de questões, recebam aquela informação, façam uma análise e depois transforme isso numa operação. Mas lá dentro do curso eu falo tudo isso e eu ainda resolvo por dia uma lista com vocês, tá? Todo dia eu vou resolver uma lista até o dia da prova, uma lista de matemática, e aí vem um presente que eu falei que eu ia dar, tá? Só os meus alunos tiveram isso, e agora, se você quiser se tornar o meu aluno, eu vou deixar ali para você falar direto comigo no primeiro link da descrição, tá? Ele vai ser um link aonde ele vai te levar para o meu Zap, para o meu WhatsApp. Então, lá no meu WhatsApp, a gente vai conversar. E conversando lá no WhatsApp, eu vou dizer para você que você vai ter um bônus. E qual vai ser esse bônus? Vocês viram que tem matéria de matemática, e física também, né? E como eu falei no comecinho aqui, eu sou físico, eu vou dar para vocês um módulo inteirinho, que é um resumo da física do ensino fundamental. Beleza, gente? Então, você aprendeu física no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono, só que talvez você não lembre. Tá? Então, se você clicar no link, você vai falar comigo, eu vou te dar os 90% de desconto, né? Se você já fez o cálculo aí, você sabe quanto que vai ficar o curso, tá bom? Então, eu vou te dar esses 90% de desconto, mas eu vou te dar um bônus. Eu vou te dar esse resumo de física também, né? Por quê? Porque daí você conseguiria filtrar as questões e sabendo assim, ó, essa é uma questão que não é só de matemática, é uma questão de física também. E aí você consegue garantir o seu lugar. Por quê? Porque se você não garantir, eu tenho certeza que os alunos que já começaram a fazer essa revisão comigo vão passar na sua frente, tá? E eu quero que você passe na sua própria frente, você chegue lá em cima pelo seu próprio esforço e eu vou te ajudar nesse processo aqui. Beleza, gente? Então eu vou deixar o link do WhatsApp no primeiro da descrição ali, tá? O bônus vai ser esse bônus de física, né? A gente perdeu bastante assuntos de física devido à quarentena ali, beleza? E para vocês entenderem como é que vai funcionar o processo, tá? Eu vou colocar vocês, ó, em grupos
com apenas 5 alunos, tá bom? Com apenas 5 alunos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Como que vai ser o processo aqui? Só vai ser válido isso daqui até na segunda-feira agora. Tá bom, gente? Segunda-feira é no dia 28. Ah, mas eu quero pagar somente o mês que vem, eu quero começar o mês que vem. Gente, o mês que vem o pessoal já está muito adiantado. O pessoal que começou comigo começou no dia 18. Tá? Então você vai começar no dia 28. A gente vai recuperar todos os seus conhecimentos do sexto até o nono ano, tá bom, gente? E tudo isso vai ser online, 100% online, então você vai ver de onde você estiver. Você vai poder ver, vai rever, vai ficar para você por 2 anos, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade no ano que vem, por exemplo, dentro do vestibulinho, você passou na ETEC. Ah, eu não lembro um assunto de matemática em relação às funções lá do oitavo ano. Então, você vai poder voltar dentro desse mesmo curso que eu estou preparando para vocês, tá? Você vai voltar e vai conseguir assistir o assunto de funções lá, tá? 100% online, você poder ver quando quiser e vai ter acesso nos próximos 2 anos. Beleza, gente? E é um curso 100% voltado para sua aprovação no vestibulinho. Só tem um detalhe, gente, ó, eu vou acompanhar apenas 5 alunos nesse processo. Então, no seu grupo vai ter 5 alunos. Ah, por que isso? Porque se eu começar a colocar muita gente, eu não consigo acompanhar vocês e eu quero garantir o seu sucesso, assim como você também vai garantir o seu sucesso, tá bom? Eu coloquei aqui embaixo os módulos, tá? No primeiro módulo desse curso, a gente faz do sexto e o sétimo ano. No segundo módulo, o oitavo. No terceiro módulo, o nono. E no último módulo, ó, extra, vai ser o módulo de física. Você vai amar ou vai odiar a física, dependendo de como eu te contar isso daí. Eu espero que você goste muito, porque é um curso feito de coração e feito direcionado para você, tá bom? E por enquanto é isso, gente. Tá? Os conteúdos eles vão estar sempre em ordem, são listas de exercícios diários, tá? A solução e as dicas também são diárias. E no final de cada ano, né, quando a gente finaliza o sexto ano, tem um teste final para saber se você sabe os conhecimentos do sexto ano. Finaliza o sétimo, mesma coisa. O oitavo, mesma coisa. O nono, mesma coisa. Além de questões do vestibulinho que a gente resolve juntos aí. Beleza, gente? E como eu falei, vou dar um bônus, um resumo da física do ensino fundamental para vocês. Tá bom? Mas eu já falei demais, eu vou deixar você clicar aí e venha falar comigo diretamente aqui, tá? Que a gente vai montar logo para a gente suprir essas necessidades. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, considera a matemática ok e considera a física ok. Por quê? Porque se você não considerar, o seu concorrente está considerando e ele já veio falar comigo. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso. Só deixa eu finalizar aqui olhando para a carinha de vocês, né? Cadê a carinha de vocês? Gente, tamo junto. Se vocês precisarem de mim, tá? Tô aí. Foco nesse vestibulinho, tá bom? Porque eu não consigo estudar por você, mas eu consigo te ajudar no processo. Só você consegue estudar por você mesmo. Tamo junto, professor Maicon. Até mais.